Olá, aqui é Neil Armstrong para mais uma aula de modelagem orgânica, modelagem 3D2. E vamos falar um pouco mais sobre poses agora, tá? Então assim, nós falamos um pouco sobre o rigging e poses na última aula, como manipular o rigging. E a ideia é a gente falar sobre poses agora, tá? Especificamente, só dando mais um pequeno incremento. Na última aula a gente falou sobre a pose lib também, criamos uma pose 1, digamos assim, né? Se você seleciona todos os bondes, você vem e você tem aquela pose lá, dá um Ctrl Z aqui. Mas uma coisa interessante antes de você fazer qualquer pose é você planejar. Então você tem várias literaturas sobre o assunto, sobre como você planejar poses, como você fazer poses. Um livro bem antigo, que é o Preston Black, ele fala sobre desenho e animação, ele traz muitos conceitos interessantes. Por exemplo, ele fala sobre a linha de ação. Se a linha de ação não for correta, a coisa perde muito a força. Então a gente vê aqui, ele inclusive mostra cenas erradas, linhas de ações erradas, linhas de ações corretas, dá mais força para a ação em si. Aqui, por exemplo, é um exemplo de várias linhas de ações que são interessantes de você colocar, por exemplo. E muitas vezes a gente começa a desenhar uma pose apenas pela linha de ação, por isso que isso é importante. Um exemplo interessante de linha de ação também é esse aqui, onde você vai movendo apenas a linha de ação ao redor da animação e você tem uma coisa bem fluida, por exemplo, em relação à animação. Então você vê a fluidez de movimento, desde das linhas se movimentando, como o personagem final. Ok? Então, uma das coisas interessantes é você começar pela linha de movimento. Uma outra coisa super interessante é você fazer às vezes sketches e preparar poses para as mãos, por exemplo, deixar tudo pronto. É exatamente isso que nós vamos ver. A gente pode ter poses só para as mãos. É interessante fazer esses sketches. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso. Você pode utilizar papel e caneta, ou papel e lápis, de preferência lápis, né, que fica fácil de apagar. Mas você pode fazer isso no Blender também. Você tem todos esses recursos, a gente vai mostrar como é que faz. Então, antes de fazer a pose, está em Object Mode aqui, eu vou aqui criar uma nova aba para 2D Animation, porque eu já tenho aqui tudo que me interessa, né? No caso aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o príncipe completo, vou voltar no meu layout, Shift C, inicialmente eu vou criar aqui bem no centro do universo, crio um novo objeto chamado Grease Pencil. Pronto, eu tenho um objeto aqui que está inicialmente vazio, tá, G-Pencil, que eu vou teclar F2 e vou dizer, isso aqui é, por exemplo, halves, tá? Ou esboços. Quando eu venho para o meu 2D Animation, automaticamente eu já estou no ponto de desenhar, ok? Então eu posso começar a desenhar do jeito que eu quero, com lápis aqui. Aqui você vê, por exemplo, podia ser lápis, caneta. O lápis é mais interessante para esse tipo de esboço. Então vamos supor, eu quero desenhar esse personagem, ok? Posso até animar, né? A gente está preocupado. E posso animar ele de forma bem simples, né? Começando, por exemplo, vamos ver aqui em materiais, eu posso ter vários tipos de material. Inicialmente eu vou colocar aqui, posso criar um outro material, digamos assim, um azulzinho, ok? Aqui eu digo com F para aumentar o tamanho do stroke. Eu posso definir, por exemplo, uma linha de ação aqui, que vai ser essa. Aí eu volto para cá, e aí eu começo a esboçar palitinho mesmo. Posso fazer outro. Agora vamos criar uma linha de ação de repente voltada para ele mais ou menos parado dentro d'água. Então vou pegar outro material aqui. Então podem ser sketches bem simples, né? Que eu posso. Você pode fazer isso no papel também. Outra coisa também interessante, você pode fazer poses para as mãos, a mão fechada e tudo mais, deixar tudo pronto para que possa ser reaproveitado. Então assim, você tem um personagem, você testa ele também, né, e ao mesmo tempo
Pronto. Quando eu volto aqui para o meu layout, eu tenho esses elementos aqui. Vou colocar o príncipe aqui novamente, para a gente ver. Eu posso colocar esses layouts aqui onde eu quiser. Tá? Eu vou começar com essa pose aqui, tá? Vamos bancar pose. Ctrl Tab. E aí eu tento chegar naquela pose lá. É interessante estar em local, a gente tinha feito isso em outra aula. Eu posso ou não. Essa face dele a gente viu aqui, está sorrindo. Aqui, por exemplo, tem uma coisa interessante. Eu posso pegar todos esses bones aqui, menos esse, e colocar uma pose só de Add New, mão, fechar. E qual é esse lado? O esquerdo, então ponto L. Inclusive, você pode dar só um Ctrl C, Ctrl Shift, Ctrl C, Ctrl Shift V e você fecha a outra. Então Ctrl Z porque não é o caso para essa pose especificamente. Então, vamos ver se vai dar certo. Alt A, Alt R, Alt E. Opa! Alt R, Alt G, Alt S. Se eu clico na pose 2, ele vai para a pose 2. Se eu clico na pose 1, ele vai para a pose 1. E a gente pode fazer depois a outra pose e assim por diante, tá? Então é isso, gente. É interessante a gente dar uma estudada. Por exemplo, uma outra coisa que nós podemos fazer é pesquisar na internet por poses. Por exemplo, Animation Poses Reference. Vai ter todos os tipos de poses, você tem que ver qual é a personalidade do teu personagem e assim por diante. É isso, gente. Vamos brincar com as nossas poses. Se eu colocar aqui, ele vai fechar aquela mão lá. A gente pode utilizar em outras poses também e assim por diante. Um abraço e até o próximo vídeo.